Olá, eu sou Michel Pípolo e trabalho no Grupo GPS. Assim como você, sou um profissional da área de segurança. E temos uma missão muito nobre, que é de proteger nossos clientes. Mas essa proteção precisa ser mensurada, ela precisa ser medida. E durante muito tempo, fiquei querendo descobrir como entregar mais para os nossos clientes. Como medir a nossa entrega de serviço para uma coisa que até então era considerada uma sensação de segurança. Mas segurança não é só uma sensação, a segurança ela tem que ser medida. E foi aí que eu fui estudar e descobri uma letrinha chamada SLA, que quer dizer em inglês Service Level Agreement. No bom português, é um acordo de nível de serviço. É o que pactuamos com o nosso cliente para a entrega de serviço do que ele contratou, deixando uma relação mais transparente, mais clara e uma fidelidade maior dos nossos clientes. Para isso, estudamos e queremos compartilhar com você agora nesse vídeo o que é o SLA. Bem, já sabemos que o SLA, Service Level Agreement, é o acordo de nível de serviço. Agora, o mais importante, antes de iniciar o desenvolvimento do SLA, é você saber se você realmente precisa ter um SLA em seu contrato. E aí vão 3 dicas matadoras. A primeira, o seu negócio é importante para o cliente? A atividade que você entrega para o cliente, ela é crítica? Segundo, esse contrato é de longa duração? E terceiro, esse contrato tem uma complexidade técnica que justifique ter um acordo de nível de serviço? Se você tem esses 3 requisitos, é muito importante você fazer um SLA. Isso vai fortalecer sua relação com o cliente e também você vai ter mais conhecimento do que é importante para o cliente. Ou seja, você vai ter uma entrega mais assertiva. Pensando em facilitar a elaboração de um SLA, junto com o Fernando Só, escrevemos um livro que foi publicado pela revista Segurança Eletrônica, que dá o passo a passo para montar um SLA. O primeiro passo é definir as necessidades. O que é que o cliente precisa, né? E isso é importantíssimo ser feito a 4 mãos, tanto pelo cliente quanto por nós, prestadores de serviço. Primeiro, o que é importante? Qual a necessidade do serviço? Eu preciso ter uma gravação por 30 dias ou, por exemplo, isso é uma área alfandegada onde eu tenho que ter a gravação por 100 dias? É importantíssimo, porque esta informação do cliente vai determinar a quantidade de armazenamento de imagem que precisamos ter. Mas se isso não ficar claro, você vai entregar um projeto de 30 dias de gravação, quando na verdade o cliente precisa de 100. Ou seja, já temos um problema a ser resolvido logo no início do contrato ou até mesmo na definição do projeto. O segundo é definir qual é a estratégia. Ou seja, eu quero contratar o menor preço ou eu quero contratar mais qualidade? Por quê? Gente, nem sempre essa equação qualidade, custo, ela é atingível. Então é muito importante definir. Exemplo, eu preciso ter uma câmera mais barata ou eu quero uma imagem onde eu tenho uma resolução maior? Essa definição é importante saber qual a estratégia que o cliente quer, porque a partir da hora que a gente tem a estratégia definida, menor custo ou mais qualidade, a gente consegue ser mais assertivo na entrega do nosso serviço. Bem, o terceiro passo é muito importante, é definir qual serviço vai ser contratado e qual serviço vai ser entregue. Por exemplo, o cliente diz que quer um contrato de manutenção preventiva e corretiva. Ok, isto é um tipo de contrato, mas se ele quer um serviço de manutenção corretiva, preventiva, com reposição de peças, você vê que a forma de fazer o orçamento é diferente, a forma de prestar o serviço é diferente, porque precisamos ter um estoque com aquelas peças determinadas para poder fazer o atendimento do acordo de nível de serviço com o cliente. Então, muito importante definir qual serviço, deixar muito claro antes para que a gente tenha um custo feito de forma correta e tenha também um dimensionamento das nossas equipes feito de forma correta. O quarto item da preparação do SLA é uma coisa que existe uma confusão no mercado que eu gostaria aqui de rapidamente desmistificar. Todo contrato de SLA tem por sua natureza ter um bônus, como também ter uma penalidade. Muito comum nos contratos, principalmente pelo lado dos contratantes, incluir apenas a penalidade. Mas é importante e faz parte da natureza do SLA também ter um bônus. Ou seja, se eu estou pactuado em entregar 100 e eu entrego 110%, isso é
um benefício, o que é que eu vou ganhar mais com isso? Então é muito importante estar claro entre as partes, contratante e contratado, quais são as penalidades do contrato e quais são os bônus caso eu tenha um melhor desempenho na entrega dos contratos. Então, a gente tendo a definição das necessidades, a definição da estratégia, a definição dos serviços e a definição dos bônus e da penalidade, esses 4 primeiros passos compõem a preparação do SLA. Bem, o 5º passo dos 10 para se fazer o SLA é definir um modelo de SLA. E aí fica uma dica: se você nunca fez um SLA, pegue um modelo existente e faça dele o seu primeiro passo. Se você nunca fez, é importante você definir o que é que vai compor esse SLA. Vai compor os equipamentos, a disponibilidade dos equipamentos, vai compor o tempo de resposta para uma manutenção. Esse SLA vai ser composto apenas pelo tempo de resposta da equipe de pronta resposta, ou seja, definir, né, e junto da fase de preparação, sabendo o que é necessário para o cliente, sabendo o que é importante para o cliente, a gente definir os indicadores que vão compor esse SLA. Mas fica a dica, pega um modelo, comece por ele e coloque nele a sua inteligência, a necessidade do seu cliente, com certeza vai ser um sucesso. O 6º passo para se montar um SLA é exatamente definir os indicadores, os parâmetros desse SLA. Então, num sistema de segurança eletrônica, de uma forma bem simples, a gente pode ter um sistema de controle de acesso, um sistema de CFTV, um sistema de alarme, um sistema de drone e tudo isso aí compondo, tá certo, o que a gente chama de sistema de segurança eletrônica. Importante a gente saber o que é importante para cada sistema desse. É importante no sistema de CFTV a gente ter o tempo de gravação. É importante no sistema de CFTV a gente ter a qualidade das imagens, ou seja, essa imagem tem, por exemplo, nitidez, a iluminação está correta, a imagem está disponível, a imagem não está bloqueada. Então, com esses elementos dos indicadores, a gente vai criando no nosso SLA o que é importante a gente verificar e fazer na entrega dos nossos serviços. O 7º passo na elaboração do SLA é definir os pesos e medidas. O que é mais importante? É eu ter o tempo de gravação do sistema ou a qualidade da imagem? Então, se para mim é mais importante a qualidade da imagem, eu tenho que dar um peso maior para ela do que o tempo de gravação. Se eu estou, por exemplo, numa área alfandegada, é muito importante a gente ter o tempo de gravação, porque é um item que é cobrado pela Receita Federal. Então, o tempo de gravação tem que ser verificado a cada turno de serviço se a gente está atingindo a meta de 100 dias de gravação. Se não, essa é uma penalidade que pode influenciar o meu contrato e também a licença, por exemplo, do cliente. Então, muito importante definir o peso à medida, o que é importante a gente ter no nosso SLA. O 8º passo, já estamos quase chegando ao final, é definir o nível do serviço. Ou seja, eu preciso ter um sistema que grave 100 dias, mas se eu gravar 90, pode ou não? Então, esta definição tem que estar clara, tá certo? Se eu posso entregar o mínimo 100 dias, mas se eu entregar 110, como é que isso funciona? Então, muito importante deixar os níveis. Eu gosto até de brincar que é muito parecido com um termômetro, né? A partir da hora que a gente sabe que a temperatura da gente subiu de 37 graus, requer uma observação. Que a gente sabe que a partir de 38 graus, a gente pode tomar lá um antitérmico. E a partir dos 39 graus, que é importante a gente se dirigir até um hospital. Então, você vê que são medidas, são níveis de temperatura do nosso corpo, que mesmo a gente não sendo um profissional da área de saúde, nós conseguimos fazer uma intervenção no processo. É muito importante a gente ter também esses níveis para a nossa operação. Então, o tempo de manutenção de uma câmara, quanto tempo eu posso fazer? Em 24 horas, em 42, em 72 horas? Qual o nível de criticidade dessa câmara? Então tem que se estabelecer esse nível. Para a câmara do cofre, por exemplo, eu vou ter em 24 horas, para uma câmara da portaria em 48 horas, para uma câmara de um corredor, por exemplo, eu consigo fazer em 72 horas a medição. Então é importante você estabelecer esse nível com o seu cliente e o prazo para que você realmente consiga entregar um serviço de qualidade. Bem, então tivemos a parte de preparação, onde a gente definiu as necessidades, definimos a estratégia, definimos os serviços e o escopo de cada serviço, definimos a bonificação e a penalização, que a gente chamou da fase de preparação. E também
tivemos a parte de elaboração do SLA, que foi composta pelo definir um modelo de SLA, definir os indicadores e os parâmetros que vão compor esse SLA, definir os pesos e as medidas, o que é mais importante, qual o parâmetro mais importante e, por fim, definir os níveis de serviço, ou seja, o que é que eu consigo, qual o padrão eu vou entregar. Então, tivemos a fase de preparação, de elaboração e agora vamos para a parte final, que é o acompanhamento do SLA. Então, o 9º passo na elaboração do SLA é você definir junto com o seu cliente qual relatório ele quer ver. Alguns clientes têm uma dinâmica muito grande e quer ver isso apenas por um dashboard, ou seja, um indicador, forma de relógio, de gráfico, que ele quer ver como funciona a operação dele. Então, muito importante isso aí estar definido para que a gente tenha realmente uma satisfação do nosso cliente e a gente consiga entregar realmente a expectativa dele ao ter um SLA. Por fim, o 10º passo é definir uma agenda de reuniões. Quantas vezes eu vou me reunir com o cliente para apresentar este relatório e a gente conseguir analisar os dados, porque vão vir muitas informações geradas pelo SLA e é importante a gente usar essas informações, senão o SLA fica um pouco sem função. Então o mais importante é ter pactuado com o cliente essa agenda de reuniões. Eu diria a vocês que em algumas operações mais críticas, a gente chega até a reunião de manhã no início do serviço e ao término do serviço. Em outras operações a gente consegue ter uma reunião semanal, em outras uma reunião mensal e até nas operações mais maduras, mais simples, com menor nível de criticidade, uma reunião a cada 2 meses. Mas o importante é você pactuar com o seu cliente, o cliente ter o tempo dele para fazer as análises das informações geradas pelo SLA e aí sim, você tem um grande diferencial do SLA, que é ser uma ferramenta de melhoria contínua. Ou seja, a cada ciclo de medição desse, a gente conseguir melhorar a nossa operação e entregar um serviço de melhor qualidade para os nossos clientes. Bem, depois de definido e elaborado o SLA, feito de novo a 4 mãos, prestador de serviço e tomador de serviço, cliente e fornecedor, é importante a gente ter a aplicação do SLA. Porque, senão, o SLA fica sem função. A função mais nobre do SLA é exatamente gerar informação para a melhoria do processo continuamente, para que a gente possa cada vez mais entregar um serviço de melhor qualidade. E para isso é importante a gente medir, porque é apenas medindo que a gente gerencia e é apenas gerenciando que a gente vai ter sucesso. Então vamos entender um pouco mais como fazer esse gerenciamento. E aí, Fernando? Grande, Michel. Tudo jóia? Bom te ver, cara. Que bom também. Pai, estou com um problema. Tudo aquilo que a gente estudou, que a gente viu, que é importante ter no acordo de nível de serviço, no SLA, estudei, pactuei com os meus clientes, entendi o que era importante para o cliente, mas agora eu estou com a dificuldade de mostrar isso a cada turno de serviço, a cada ciclo de serviço, a gente mostrar para o cliente o que a gente está entregando para ele. Meu amigo, solução fácil. SLA é a foto. Agora vamos para o filme, vamos filmar isso. Vamos começar a pegar os indicadores e começar a filmar, ver quais são os resultados que você tem na prática todo dia. Primeiro turno, segundo turno, turno do dia, turno da noite. Então deixa eu entender, o filme é uma sequência de fotos. Então você está dizendo que se eu tenho uma escala de serviço de 12 por 36, num mês de 30 dias, eu terei 60 medições para compor o meu SLA, é isso? Sem dúvida, é isso aí, esse é o caminho, cara. Nós vamos ter que implantar dispositivos que capturem essa entrega ao longo dessas 60 medições. Tá, então dá um exemplo aqui. Tem um cliente meu que é muito importante para ele treinamento. E eu pactuei com ele que a gente tem que ter 1 hora de treinamento para cada colaborador. Então, se eu estou no mês de 30 dias e chega o dia 15, 20 e eu não realizei esse treinamento, eu vou conseguir verificar que eu estou com esse indicador abaixo do pactuado e eu consigo intervir no processo? Com certeza, vai aparecer lá a flagzinha amarela, né, dizendo, meu amigo, essa tua métrica, vamos chamar assim, tá, ela não está condizente com o que você assinou no contrato.
Tá? Então, vamos se mexer. O que está faltando? Por que eu não fiz treinamento ainda e hoje já é o dia tal? Tá, então você está dizendo que eu vou ser muito mais assertivo a atingir meus objetivos, as metas que eu pactuei com os meus clientes. Não tenha dúvida, no contrato estão os indicadores quanto você precisa atingir de nota, né? No SLM, Service Level Management, ou seja, gerenciamento da entrega de serviço, você vai ter as métricas, você vai ter a medição, você tem uma régua lá para medir essa entrega que está pactuada no contrato, no SLA. Mas diferente aqui dessa sala nossa, bacana, aqui do ar-condicionado, a minha operação acontece lá no campo. E como eu vou trazer essas informações de lá para cá, ou para o meu cliente? Aí são as ferramentas de tecnologia que vão estar à disposição, o mobile, por exemplo. Então, começamos quase que com uma sopa de letrinhas. Primeiro eu fiz o SLA, e agora eu tenho que fazer o SLM. Me explique melhor isso. É isso aí, meu amigo. Você quer moleza? Né? Agora vai para a sopa de letrinhas mesmo. Né? O SLM é a forma como você mede a entrega do serviço. É uma metodologia, né, que é automatizada via um software, né? Se coleta os dados via o mobile, né? De forma que todo dia, né, na ponta, lá no teu operador, ele está introduzindo dados, né, de forma que você tenha um filme. Bem, Fernando, pactuamos com os nossos clientes todos os acordos de níveis de serviços. O que é importante para cada cliente, eu tenho hoje a clareza por meio do SLA e qual meta eu devo atingir. Isso é, sem dúvida, uma grande ferramenta de fidelização dos meus clientes. Eu hoje consigo entender o que ele quer e consigo ser mais assertivo na minha entrega do serviço. Eu posso até te dar um exemplo para você ver como a gente chegou num nível bacana de entrega. Eu tenho um cliente que é muito importante para ele o sistema de botão de pânico. E o mais importante ainda para a gente não medir, a gente media apenas se o teste era feito ou não. E agora com o SLA eu consigo inclusive medir o tempo de resposta. Então nesse cliente a gente pactuou que eu tenho que ligar e fazer o primeiro contato em até 2 minutos. Estou conseguindo fazer com 1 minuto e o cliente está super satisfeito. Mas eu só consigo fazer esse indicador, mas eu não consigo mostrar para ele o tempo todo. Como você poderia me ajudar a melhor mostrar o meu serviço para o meu cliente? Bom, Michel, você colocou bem claro aí. No SLA você pactuou que você tem um indicador, né, significando que você tem que apertar o botão e você tem que medir o tempo de resposta. O SLM ele vai evidenciar isso, ou seja, por meio de um checklist, tá, o teu operador vai chegar e vai fazer uma pergunta muito clara. Tá? O botão de pânico conectou? Sim. Quanto tempo foi a resposta? Tá? Dentro do pactuado? Sim ou não. Então isso você mede todo o período de entrega do serviço, né? Tipo todo turno, né? Você faz essa medição, tá? E você vai compondo ao longo do mês, né, esse indicador. Então lá pelo 4º dia do mês você tem um determinado número, tá, relativo a esse indicador. Lá pelo dia 15 você tem outro número e no final do mês você vai ter um número que deve estar pactuado no teu SLA. Então, pelo que você está falando, eu consigo ver a minha entrega para o cliente e o cliente também consegue ver a minha entrega valorizando melhor o meu serviço. Com certeza, essa é a forma certa de se trabalhar, né? É uma via de 2 mãos. Você está mostrando para o seu cliente o que você está entregando e ele está olhando o tempo todo. Ou seja, para chegar no final do mês e dizer, estamos de acordo com o contrato assinado. Então ele tem a clareza com o SLM total, em tempo real, ao longo da prestação de serviço, do que ele está recebendo, do que ele contratou. E eu consigo ter em tempo real, saber quanto eu entrego para ele, para que eu não venha aí a ter uma punição e sim ter um benefício dentro do que eu pactuei com o cliente. Isso mesmo, Michel. A ideia é o quanto eu pago pelo serviço e o quanto eu recebo. Tá? Do ponto de vista teórico, né, esses 2 números devem ser iguais, né? Não pode ser diferente. Tá? Tem uma máxima dos negócios que dizem negócios claros
para amizades longas. Então, estou vendo aí a grande oportunidade de tornar todos os clientes grandes amigos. Beleza. Bacana, eu acho que eu entendi, mas você pode me mostrar isso na prática? Vamos lá. Bom, como conversado com o Michel, né, o SLA é uma situação estática, né, pela própria natureza de uma foto. Ou seja, fechamos um contrato, estabelecemos algumas cláusulas e agora vamos à entrega do serviço. Vamos para a ação. Onde acontece a ação, tá, é onde se vai medir essa entrega. Temos aí o SLM, o Service Level Management, ou o gerenciamento da entrega do serviço, né, que a gente pode fazer uma analogia com um filme, uma quantidade de fotos que transforma-se num filme em movimento. Tá? Nesse ponto, então, a operação é que tem que trazer os dados de forma que sejam analisados. Né? Aqui nós temos claramente, né, como deveria ser uma tela, tá, de um sistema trazendo o SLM. Né? Mas nós temos algumas etapas a cumprirem, né, antes da gente chegar nesse finalmente aqui. Né? A primeira etapa de um processo de SLM é você efetivamente analisar o seu SLA. Faz sentido tudo que está escrito lá do ponto de vista da ação, né, do ponto de vista de quem está entregando o serviço no dia a dia, né, em cada turno? Então tem que ser feito essa análise. Essa análise também, da mesma forma que o SLA, deve ser feito a 4 mãos, entre o operador, tá, o prestador de serviço e o tomador de serviço. O segundo passo é, bom, os indicadores que foram estabelecidos nesse SLA faz sentido para a operação? Ou seja, nós temos na operação condições de coletar dados de forma a transformar em informações válidas com indicadores válidos? Então esse é o segundo passo. O terceiro passo, vamos pegar a nossa colinha aqui, né, como o Michel já apresentou a nossa Bíblia, né, é da mesma forma definir objetivos e estratégias. Que objetivo eu tenho com esse SLM? Que estratégia, que caminho eu vou tomar para a coleta de dados? Né? O objetivo é ter esses dados transformados em informação o tempo todo, uma vez por turno, 2 vezes por turno, de hora em hora, por exemplo, né? Eu posso, no mesmo momento qualquer momento que eu quiser, chegar e dizer como é que está o nível de entrega das minhas imagens, por exemplo. Estão todas as câmeras no ar, tá? Estão todas, tá todo mundo gravando, enfim, isso é o filme, ou seja, um indicador pertinente a uma necessidade lá do SLA. Tá? A quarta etapa, né, é importar as cláusulas do SLA, ou seja, aquelas cláusulas que nós analisamos, aqueles indicadores que nós corrigimos, ajustamos para a ação, os objetivos e as estratégias que foram definidas, agora, tá, vamos trazer para dentro do nosso processo de ação, do nosso processo de tomada de imagem do filme, tá, de forma que a gente retrate os indicadores que serão o principal apoio, a principal forma de medir o que está sendo entregue. Né? Aqui está muito claro, tá, nesse dashboard. Né? Eu tenho uma pirâmide, né, de ocorrências, eu tenho ocorrências por dia de semana, eu tenho uma quantidade de ocorrências, tá? Eu tenho os checklists, enfim. Aqui eu tenho basicamente um resumo daquilo que a gente se propôs a entregar num contrato de nível de serviço. Tá? A quinta etapa é estabelecer o processo de geração de dados na operação. Que dados eu preciso coletar para que eu tenha isso daqui? Tá? Então eu tenho, não sei se vocês conseguem ler ali, eu tenho ocorrências catastróficas. Tá? Da onde veio esse dado que transformou nessa informação? Que dados eu coletei para se ter essa informação, tá, numa forma de uma pirâmide? Né?
As ocorrências por dia de semana, aqui a gente está vendo claramente, né, que o pior dia é quarta-feira. Como é que eu estou coletando esses dados na ação, na entrega do serviço, para que eles aconteçam aqui nesse dashboard, né? O sétimo item, né, é emitir relatórios e análise. Tá? Ou seja, aqui nós temos um formato de relatório. Eu posso tomar uma decisão dizendo, ó, quarta-feira eu tenho 22,2% das ocorrências do dia da semana, então quarta-feira é um dia que eu tenho que efetivamente mudar a minha estratégia, né, de entrega do serviço. Tá? A oitava etapa é intervir, corrigir e dar o feedback, ou seja, dessa forma, quarta-feira é o pior dia, tá? Vamos intervir e vamos dar o feedback. Tá? Ou seja, vamos dizer o que nós precisamos fazer para que esse número que está aparecendo torto, vamos chamar assim, tá? Ele seja modificado de forma a ter uma entrega estável. O nono passo é a melhoria contínua. Como é que eu consigo melhorar, tá, a minha entrega de serviço o tempo todo? Tá? Ou seja, poxa, nessa quarta-feira, tá, eu sei que é um dia onde eu tenho as principais entregas na planta. Tá? Então eu tenho muito mais gente dentro da planta. Tá? Como é que eu melhoro isso? Poxa, será que eu não posso ter um processo de distribuir ao longo da semana, tá, essas entregas de forma que não se concentre mais na quarta-feira e eu diminua um problema? Tá? Quarta-feira é o pior dia. Bom, pessoal, aqui está o software Performance Lab, né, que foi desenvolvido especificamente para tratar do SLM, né, de forma que a gente tem toda a condição, né, de colocar os indicadores, os parâmetros para serem usados e transformar em informações válidas, né, para tomada de decisão. Então aqui a gente tem um dashboard com várias informações, né, onde a gente, por exemplo, pega os nossos reloginhos aqui numa coisa bem simples, né, que é a medição da entrega dos serviços na recepção, tá, aonde nós temos uma média geral, né, num determinado período de tempo de 97%. Bom, 97% é aceitável, vai depender do que se pactuou, né, lá no SLA. Também, né, tá lá na tela maior, né, algumas coisas com mais dados, né? Mais dados eu permito mais informações. Bem, esperamos que tenha gostado desse vídeo. Tanto este conteúdo sobre SLA e SLM, como muitos outros, você vai encontrar na plataforma CT Segurança. E nesse livro do SLA e SLM no site da Performance Lab. Estamos à disposição também. Muito obrigado.